Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online e nós estaremos prosseguindo no nosso estudo aqui sobre a escatologia, o estudo, a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Vamos orar? Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos junto com os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, para nós continuarmos o estudo da Tua Palavra, Senhor. Te damos graça pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado, por estarmos com vida, com saúde, pelas classes, todas as faixas etárias que também estão reunidos nesta hora para estudarem a Tua Palavra. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor, nossa submissão ao Senhor, e pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduza dentro desse estudo, desse assunto tão importante, tão profundo, tão rico, Senhor. Abençoe todos os nossos irmãos que nos assistem e me abençoe e me dê graça para que nós possamos entender, Senhor, o que a Tua Palavra irá nos dizer sobre esse assunto nesta manhã. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Pois bem, nós vamos prosseguir onde nós paramos no domingo passado. Domingo passado nós entramos nesse assunto da grande tribulação, vendo o surgimento do anticristo, esse grande líder mundial que vai estar governando no período da grande tribulação. Eu quero entrar com vocês agora, hoje, na parte das catástrofes, dos acontecimentos que estarão ocorrendo durante a grande tribulação. Esse termo grande tribulação distingue essa tribulação das demais que a gente passa, que a igreja passa, né? A igreja e os cristãos passam por tribulações, por lutas, provações neste mundo, mas esta tribulação aqui que ocorrerá nesse período de 7 anos aqui na Terra, não dá para se comparar com as tribulações que nós passamos. Por isso esse termo, grande tribulação, porque ela é muito distinta, muito mais grave, mais forte do que as tribulações que nós passamos no dia a dia, né? Outro detalhe da grande tribulação, que eu acho que a gente até comentou aqui, mas só reforçando, é que ela vai acontecer simultaneamente no mundo todo. Não haverá possibilidade de ninguém escapar dos sofrimentos, das tragédias que ocorrerão durante a grande tribulação. Independente de onde a pessoa viver, estiver, em qualquer parte do mundo, qualquer nação, né? A grande tribulação, ela vai atingir toda a humanidade. Eu queria ler com vocês pelo menos 2 textos para ilustrar e confirmar esse detalhe. O primeiro texto em Lucas capítulo 21, Evangelho de Lucas capítulo 21, versículos 34 e 35. Eu já vou ler, se você quiser anotar, depois estar acompanhando as leituras, ok? Lucas 21, 34 e 35, Jesus disse assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ok? Então, esses dias de grande tribulação virá sobre todas as pessoas em toda a face da terra. Um outro versículo que eu gostaria de ler, para reforçar esse ponto, está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Quando Jesus, enviando uma mensagem aqui para a igreja de Filadélfia, ele diz o seguinte: E como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ok? Então, a grande tribulação vai atingir toda a humanidade, né? E estando numa parte desse sofrimento, dessa tribulação, reservado aos santos que serão martirizados.
Então, aqueles que se converterem, não adorarem a besta, eles vão pagar com a vida, né? O fato deles se converterem a Jesus e aceitarem o Evangelho. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente, ok? Bom, entrando aqui então no assunto das pragas e desse derramar da ira de Deus sobre a humanidade durante esse período da Grande Tribulação, nós temos isso aqui explicado a partir do capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse, ok? Como eu já disse até domingo passado, né? Quando você abre o livro do Apocalipse, você tem uma introdução aqui no capítulo 1, falando sobre o propósito do livro, a visão que João teve ali na ilha de Patmos. No capítulo 2 e 3, nós temos as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4 e 5, nós temos um vislumbre do céu, né? Um comentário se referindo ao que estará ocorrendo no céu. Mas a partir do capítulo 6, indo até o capítulo 18 do Apocalipse, nós vamos ter detalhadamente aqui exatamente as pragas, as catástrofes que virão, que serão derramados sobre o mundo durante esse período, ok? Nesse texto aqui, nessa parte, nós vamos ter os acontecimentos divididos em grupos de 7. Então vai aparecer muito esse número aqui, esse grupo de 7. Nós vamos ter 7 selos, 7 trombetas, né, tocadas por 7 anjos e 7 taças derramadas por 7 anjos. Então vai aparecer muito o grupo de 7, um grupo de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, as trombetas tocadas evidentemente por 7 anjos e 7 taças derramadas por 7 anjos, né? A maioria dos estudiosos do Apocalipse, da Bíblia, acredita que não se tratam de eventos distintos, mas de narrativas paralelas, né? Seria 7 momentos de tragédias que ocorreria sobre a terra, mas com uma visão celeste, uma visão espiritual, uma visão celestial, do ponto de vista celestial e do ponto de vista terreno. Seria os mesmos eventos, né? 7 eventos distintos, com 2 visões, uma visão celeste e uma visão terrena dos mesmos acontecimentos, ok? Vamos entrar então, para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, no início aqui desses acontecimentos, que são a abertura dos selos, os 7 selos, ok? Primeiro selo aqui no capítulo 6, versículo 1, mas o segundo selo, quando começa a ocorrer as tragédias e as catástrofes na terra, a partir da abertura do segundo selo, que está no capítulo 6, versículo 4. Eu vou estar lendo os versículos, se você estiver com a sua Bíblia aberta, aí você pode acompanhar, ou se não, depois com o tempo você pode conferir, né? O que ocorre na abertura do segundo selo? O caos e a guerra brutal, né? O cavaleiro vermelho simbolizando a guerra. Vamos lá, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, a paz é retirada da terra, na abertura do segundo selo, e as pessoas começam a se matar uns aos outros. Terceiro selo, fome por toda a terra, como resultado da guerra brutal. Toda guerra produz uma crise econômica. Todas as vezes que ocorre uma guerra, como consequência da guerra, sempre vai haver uma crise econômica. Então, o que acontece aqui depois dessa guerra, da abertura do segundo selo? Quando se abre o terceiro selo, fome em toda a terra, resultado da guerra, transtornos econômicos. Versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, uma crise econômica, fome. Abertura do quarto selo. Seguido pelo inferno, o cavaleiro do cavalo amarelo, que surge aqui no quarto selo,
chamado morte, recebe autoridade para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Doença e morte surgirão como resultado da guerra e da fome. Vamos conferir, versículo 8 de Apocalipse 6. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ok? Na abertura do quarto selo. Eu estou anunciando aqui, né, essas aberturas do selo, fazendo comentário do que ocorre e lendo o texto bíblico para confirmar essa afirmação. Nós vamos saltar aqui o quinto selo, a abertura do quinto selo, porque eu quero me referir a ele um pouco lá na frente, porque o quinto selo já vai ser uma visão de João de algo que estará acontecendo mais no final da tribulação. Então, vamos saltar o quinto selo e depois a gente retorna a ele. Sexto selo, abertura do sexto selo. Catástrofe cósmica incrível, grande terremoto. O sol ficou negro, a lua como sangue, e as estrelas caíram pela terra. Grande pavor, as pessoas desejavam a morte rápida ao invés de ficarem sofrendo. Parece uma referência ao último dia, o dia do Senhor, o dia da ira do nosso Deus. Vamos conferir isso, versículos 12 a 16. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vocês percebem que a situação se tornará tão grave, tão crítica, que as pessoas vão pedir a morte, as pessoas vão desejar morrer. Okay? Então encerramos aqui a abertura dos selos. Vamos agora para o toque das trombetas. 7 anjos, João vê na sua visão 7 anjos que tocam as suas trombetas, e mais tragédias acontecem na face da terra. Vamos agora para o capítulo 8 do Apocalipse e ver o toque da primeira trombeta no versículo de número 7. Primeira trombeta, o que ocorre? Saraiva, fogo misturado com sangue atirados à terra. A terça parte da vegetação é queimada. Há uma suposição aqui, seriam bombas? Será que bombas cairiam na terra? Né? Olha, saraiva, fogo misturado com sangue atirados à terra, e a terça parte da vegetação é queimada. Vamos conferir isso, versículo 7 do capítulo 8. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Segunda trombeta. Uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Uma suposição, seria um vulcão? Algum meteoro? Uma bomba química? Uma bomba biológica? Há muitas suposições aqui, as pessoas, os estudiosos, eles fazem especulações do que seria isso, uma grande montanha ardendo em chamas sendo atirada no mar. Olha o que acontece com o mar. A terça parte do mar tornou-se em sangue. A terça parte das criaturas do mar foi morta, e a terça parte das embarcações foi destruída no toque da segunda trombeta. Vamos conferir isso? Versículos 8
e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, das embarcações. Terceira trombeta. Grande estrela, chamada Abisinto, ardendo como tocha, caiu sobre a terça parte dos rios. Uma suposição, seria isso um meteoro? A terça parte dos rios e fontes de água tornaram-se imprestáveis, amargosas, que é o sentido da palavra abisinto. O abisinto é um tipo de erva amarga, né? E nós temos referência a essa erva amarga em Jeremias capítulo 9, versículo 15, capítulos 23 e versículo 15 também, relacionada aos resultados funestos do pecado. Aqui no texto do profeta Jeremias, essa erva amarga, ela é consequência, ela é resultado de pecado, né? Mas essa grande estrela chamada Abisinto, ela cai no mar, nos rios, e estraga a água dos rios, tornando a água amarga, imprestável, uma água impotável, né? Vamos conferir isso, versículos 10 e 11 do capítulo 8 de Apocalipse. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A palavra, esse termo Abisinto, significa amargura, algo que envenena. A água dos rios, das fontes, se tornaram envenenadas. Ok? Vamos para a quarta trombeta. Quarta trombeta. O que ocorre quando é tocada a quarta trombeta? A terça parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida, escurecendo a terça parte de cada um desses elementos. Em certo sentido, combina com Mateus 24, 29. Embora possa não estar se referindo propriamente ao dia da vinda do Senhor. Aqui, nesse caso aqui, o texto de Apocalipse não se refere propriamente à volta do Senhor ainda. São ocorrências que ocorrem aqui durante a grande tribulação. Mas é um texto paralelo e combina com o texto de Mateus 24, 29, onde Jesus faz menção a esses acontecimentos. Uma suposição, seria essa escuridão o resultado de guerra nuclear, poeira cósmica e motivada por explosões? Vamos ler o texto, versículos 12 e 13. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Okay. Versículos 12 e 13, né? Vamos ao 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Porque esta é ainda o toque da quarta trombeta. Ainda restam 3 trombetas que serão tocadas pelos anjos, e mais tragédias ocorrerão sobre a terra. Quinta trombeta. Nós entramos agora no capítulo 9 de Apocalipse. Estrela cai do céu, a chave do poço do abismo, fumaça que sobe do poço e escurece o sol e o ar. Da fumaça saem gafanhotos para a terra com poder como de escorpiões. O tormento que durará 5 meses será tanto que os homens buscarão a morte e não a acharão. Preste atenção nesses detalhes.
Os homens tentarão se matar e não conseguirão. Os gafanhotos, pelo fato de virem do abismo e pelas incomuns características, parecem se referir a criaturas demoníacas. A estrela que caiu do céu não é outra criatura senão o próprio Satanás, chamado de Abadão em hebraico e Apolião no idioma grego. Em ambos os idiomas, tanto no hebraico como no grego, Abadão em hebraico e Apolião no grego significam destruidor ou destruição. Vamos conferir isso aqui no capítulo 9, versículos 1 até o 12. Presta atenção como o texto bíblico é claro. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela caindo do céu aparece em Isaías 14, 12 a 15, Lucas 10, 18 e aqui, e também em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, se referindo ao próprio Satanás que é lançado do céu à terra. Ok. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, olha o detalhe, foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Quer dizer, esses animais, esses gafanhotos com ferrões, com aguilhões, como diz escorpiões, eles terão esse poder de ferir os homens como um escorpião, como a ferroada de um escorpião. Um escorpião, ele tem um veneno, tem o poder de até matar uma criança, ao ferroar uma criança. Ao picar uma criança, o escorpião, o veneno do escorpião é capaz de até matar uma criança, né? Então veja que o versículo 5 aqui diz que eles não vão matar os homens, mas vão atormentar com as suas ferroadas os homens. Olha o verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É impressionante essa figura, essa imagem que a Bíblia traz dessa praga, desse sofrimento. Você pode imaginar uma pessoa sofrer tanto que ela desejar a morte, ela procurar a morte. Você pode imaginar uma pessoa que está sofrendo tanto que ela fala assim, eu vou me matar, e ela se joga na frente de um carro em alta velocidade e ela se arrebenta toda, fica toda fraturada, toda quebrada e não morre, né? As pessoas vão procurar a morte, o sofrimento vai ser tão forte, tão angustiante, que as pessoas vão procurar a morte. O texto bíblico aqui está dizendo, o texto bíblico diz que as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir delas. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadão, e em grego Apolion, como nós já observamos aqui, já dissemos
que significa destruidor ou destruição. Okay. Vamos para o toque da sexta trombeta. Fala de 4 anjos do mal que são soltos e de uma cavalaria de 200 milhões de soldados. E o propósito desses anjos do mal de matar a terça parte dos homens. A descrição dos cavalos e seus cavaleiros lembra os tanques de guerra de hoje. Lança-chamas, bombas de efeito devastador, como bomba atômica, como bomba de hidrogênio. Pois das bocas dos cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre. E as pessoas não se arrependiam dos seus pecados. Toda essa cena seria parte da batalha do Armagedon? É uma suposição. Será que essa ocorrência aqui, essa manifestação desses anjos agindo dessa forma, seria já a guerra do Armagedon, que é uma guerra que vai preparar o cenário para a volta do Senhor Jesus? Porque quando estiver para acontecer exatamente essa guerra do Armagedon, é que o Senhor Jesus estará voltando. Então isso estaria ocorrendo já no final dos 7 anos da grande tribulação. É a conclusão que a gente chega, né? Com relação aos 200 milhões de cavaleiros, o assunto será considerado mais à frente aqui no nosso estudo, ok? Mas vamos conferir aqui na Bíblia essa informação aqui do que ocorre com o toque da sexta trombeta. Capítulo 9 aqui de Apocalipse, vamos agora para os versículos 13 até o 21. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que com eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Lembrando, portanto, tanques de guerra, lança-chamas, bombas de efeito devastador. Essa é a imagem que o texto traz para nós, Porque o poder dos cavalos está na sua boca, olha só, e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante às serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E o versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. É impressionante, porque diante de tanto sofrimento, de tanto juízo de Deus, de tanta angústia e desespero, mesmo assim, as pessoas têm uma tendência de não se arrependerem, não se quebrantarem, não se converterem, não se humilharem diante de Deus. Pelo contrário, nós vamos ler textos aqui que diz que as pessoas vão blasfemar contra Deus. É impressionante a natureza humana, Como é a natureza humana? Deus, na história da humanidade, Deus tem dado oportunidade para os homens se converterem, mudarem de vida e se voltarem para Deus. E às vezes Deus exerce o juízo, Deus pesa a mão, Deus trata com os homens de uma maneira dura, pesada, para ver se as pessoas se quebrantam diante do sofrimento, se humilham, reconhecem e busquem a misericórdia de Deus.
Mas o ser humano, ele é tão rebelde que, por diversas oportunidades que ele passa por experiências difíceis como essa que nós estamos lendo aqui e outras, a tendência do ser humano é se revoltar mais contra Deus ainda. E o texto que está dizendo que essas pessoas, mesmo diante de tanto sofrimento, elas não se arrependeram dos seus pecados, não abandonaram a idolatria, não abandonaram as feitiçarias, não abandonaram a corrupção, né? Não abandonaram a adoração a demônios e não se voltaram para Deus. Olha como é a natureza humana, né? Muito bem, esse aqui foi o toque da sexta trombeta. Vamos para a sétima e última trombeta. Nesses dias, no toque da sétima trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. O livrinho engolido por João será amargo ao seu estômago. E esse amargo no estômago fala de juízo e desgraças, fala da severidade divina. Mas na sua boca, nós vamos ler o texto que vai falar sobre isso, esse livrinho que o João come, né? E no estômago dele é amargo, significando assim o juízo de Deus, e na boca dele é doce como mel, se referindo à bondade e à graça de Deus, né? A justiça de Deus é enaltecida. Então isso está onde? Isso está aqui no capítulo 10 do Apocalipse, né? A partir do versículo 1 fala de um livrinho trazido do céu, né? E que João come esse livrinho, né? No capítulo 10 fala sobre isso. Olha o versículo 9 do capítulo 10. E fui ao anjo, João disse, fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ok? No capítulo 13, no capítulo 11, melhor dizendo, capítulo 11, versículos 15 a 19, vamos ler aqui, capítulo 11, versículo 15 a 19. Então, capítulo 10, versículo 7 até 11, fala do livrinho que João come, né? No capítulo 11, versículos 15 a 19, fala do toque dessa sétima trombeta, essa sétima e última trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, essa sétima e última trombeta já faz menção e referência à vinda do Senhor, né, com poder e glória, com autoridade, para tomar, para exercer o domínio, o controle da terra e tratar com o falso profeta e com o anticristo, ok? Vamos para o capítulo 13 agora. Capítulo 13. No capítulo 13, versículos 16 a 18, o que nós vamos ver? Essas atrocidades e guerras produzirão um caos financeiro. Um governo central comandado pelo anticristo, que está para vir, estipulará sistemas de compra e venda através do número 666. É aqui que nós vamos ter a referência do sistema financeiro que o anticristo vai implantar na terra e que ele vai se utilizar desse recurso, desse sistema. Quer dizer, para comprar e vender, todas as pessoas vão ter que ter o número 666,
ou na testa, ou na sua mão direita, né? Ou na fronte, ou na mão direita. É um tipo de um controle econômico, um controle financeiro. É interessante porque o avanço da tecnologia, que a gente percebe como a tecnologia está avançando, e nós estamos vendo como tudo está sendo controlado por meios eletrônicos, por meios de computadores, né? Nesse período que nós estamos vivendo agora da pandemia, houve até esse comentário de controle da locomoção das pessoas pelo celular, né? O governo tentando controlar as pessoas para manter as pessoas confinadas, isoladas em suas casas, através do celular. A gente sabe que hoje, você com aparelho celular, em qualquer parte, qualquer lugar que você estiver, você pode acionar através de um aplicativo do seu celular e acender e apagar as luzes da sua casa, né? Abrir e fechar uma torneira, abrir e fechar um portão. Quer dizer, a tecnologia está tão avançada, e eu particularmente, eu não tenho tido nem como acompanhar a tecnologia, né? Eu sou leigo nessa área de tecnologia, de eletrônica e computação, mas eu vejo falar isso, né? Eu não estou conseguindo acompanhar esse avanço, mas a gente vê falar isso, que hoje você com o aplicativo de celular, você está em qualquer lugar que você estiver, você vê a sua casa, você acende a luz da sua casa, você apaga a luz da sua casa, você abre, fecha o portão, tudo por meios eletrônicos, né? Olha como está o avanço tecnológico, a ciência hoje. Agora você imagina então que aqui, nós estamos num ponto aqui, que a Bíblia está dizendo, e nós vamos ler o texto para confirmar essa informação, que nesse momento, o que o anticristo vai fazer? Ele vai ter um controle financeiro, ele vai ter um governo nas finanças mundial, de que ninguém vai poder comprar ou vender sem essa marca. Como vai ser essa marca? Um código de barras? Não sei de que forma, né? Mas vai acontecer isso daqui, e esse homem anticristo vai controlar a economia, ele vai deter e controlar o poder econômico do mundo. E aqui entra uma questão muito séria, porque quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender, vai ser perseguido pelo anticristo. Então, olha como vai ser difícil servir a Deus nessa época, né? Como vai ser difícil servir a Deus. Como alguém que queira servir o Senhor Jesus, obedecer a Deus e se recusar essa marca que o anticristo vai impor, essa pessoa não vai ter nem como comprar nem vender. E como vão viver as pessoas? Mas será o preço que as pessoas terão que pagar para servir a Deus nesse tempo de catástrofe, de tragédias, de perseguição, de domínio do anticristo durante a grande tribulação aqui na terra. O preço para alguém servir a Deus pago será caríssimo, a pessoa terá que morrer por amor a Jesus. Nós vamos dar mais algum detalhe ainda sobre esse aspecto aí. Mas observe só, aqui onde nós estamos agora. Um governo central comandado pelo anticristo, que vai estipular sistemas de compra e venda através do número 666, ou da marca do seu nome, o nome da besta, gravado na mão direita ou na fronte. Ok? Vamos ler então, aqui capítulo 13 de Apocalipse, versículos 16 a 18. E faz, a besta, que é o anticristo, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Ok? Então, aqui está o toque da sétima e última trombeta. Nós vimos a abertura dos selos, 7 selos, e vimos aqui o toque das 7 trombetas pelos anjos. Agora eu quero voltar ao 5º selo que nós pulamos ali atrás. Do 4º selo a gente foi ao 6º, e eu deixei aqui
por último, a abertura do quinto selo, porque a abertura do quinto selo vai falar e vai tratar do martírio dos santos, exatamente esse aspecto. Quer dizer, quem for servir a Deus nesse período aqui vai morrer por Jesus, vai ter que dar a sua vida por Jesus. Quinto selo. Então, voltemos ao capítulo 6 de Apocalipse, vamos ler do versículo 9 a 11. João viu sob o altar as almas daqueles que foram mortos por serem testemunhas da palavra de Deus. João 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está uma informação e um detalhe muito interessante. A igreja não estará aqui na terra durante a grande tribulação, correto? Conforme nós vimos nas lições anteriores. A igreja estará no céu com Jesus. Quem ficou aqui na terra? Ficou a nação de Israel e todos os gentios, todas as nações que não são judeus, né? Pessoas que não são judeus, os gentios, que não creram em Jesus. Durante a grande tribulação, haverá possibilidade das pessoas se converterem, porque o evangelho será pregado. O evangelho do reino será pregado durante a grande tribulação, pelas duas testemunhas que está em outra parte aqui do nosso estudo, né? Então, pessoas terão a oportunidade de se converter. O Espírito Santo não estará na terra, mas ele terá uma atuação e um trabalho semelhante ao que ele realizava no Antigo Testamento. Quer dizer, as pessoas serão habitação temporária do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha para um propósito definido, específico, agia na vida de alguém e se retirava. O Espírito Santo não habitava na vida das pessoas, mas ele vinha, exercia alguma tarefa, algum trabalho, através da vida de uma pessoa e se retirava, né? Na época da igreja, o Espírito Santo veio, após a ascensão do Senhor Jesus, veio para ficar na igreja, na vida da igreja, na vida dos cristãos, dos salvos. Mas o Espírito Santo, ele sai da terra junto com o arrebatamento, ele sobe com a igreja. Então, durante o período da grande tribulação, o Espírito Santo, a tarefa e a atuação dele será dessa forma. Ele virá de forma específica na vida das pessoas, que estarão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo e fazendo essa obra de salvação e se retirando, né? Agora, essas pessoas que vão se converter, elas terão que pagar com a vida pela fé, por conta da fé delas no Senhor Jesus, porque elas serão perseguidas, serão mortas. Então nós temos aqui esse título, os mártires. Esse grupo aqui, que nós estamos falando aqui, tratando no capítulo 6, versículo 9 a 11, na abertura do quinto selo, João vê os mártires. São pessoas que morrerão, que darão a sua vida pelo evangelho durante o período da grande tribulação, né? Essas pessoas vão ressuscitar após a grande tribulação, junto com os santos do Antigo Testamento, né, para se juntar à igreja e reinar com Cristo durante o milênio. Isso a gente vai ver mais à frente no nosso estudo, né? Então, veja bem, qual é o clamor aqui no altar do Senhor? O clamor é o seguinte: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra, dos mártires, dos cristãos que estão se convertendo durante o período da grande tribulação, estão sendo martirizados por amor a Jesus? E aí a resposta foi essa, né? E foi dada a cada um daqueles que já tinham morrido por Cristo, né, uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que estão aqui
na terra durante a grande tribulação, que haviam de ser mortos como eles foram. Correto? No capítulo 7, versículos 13 a 17, o que nós vamos ter aqui? Uma visão dos mártires da grande tribulação. João olha para o trono de Deus e vê ali a alma daqueles que morreram durante a grande tribulação, né? Cujas vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro, estarão por essa razão livres de toda sorte de problemas, com a promessa de que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quer dizer, quem não é salvo durante a grande tribulação vai desejar morrer, vai procurar a morte para escapar do sofrimento e não vai conseguir morrer. E aqueles que são salvos vão morrer por amor a Cristo, mas irão para o trono de Deus e estarão livres de todo sofrimento, toda angústia que estará acontecendo aqui na terra. Isso está aqui no capítulo 7, versículos 13 a 17. Eu vou ler. E um dos anciãos me falou dizendo: estes são, quando alguém pergunta, quem são estes que estão de brancos diante do trono de Deus? A resposta é essa, ó. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? A pergunta, né? A resposta, verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 20, o último versículo para nós fecharmos esse ponto aqui, das 7 trombetas, no capítulo 20, versículo 4, diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, mártires da grande tribulação, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, não receberam o sinal na testa nem na mão. Olha o motivo, por que esses mártires morrerão? Por que os convertidos durante a grande tribulação morrerão? Porque eles não vão aceitar adorar a besta e não vão aceitar receber a imagem da besta, o número da besta, nem na sua testa, nem na sua mão, né? Então eles serão martirizados, mas no final da grande tribulação eles vão ressuscitar, e aí é parte da primeira ressurreição ainda. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, ela acontece em 2 etapas. No arrebatamento da igreja, a ressurreição da igreja, dos salvos, todos os salvos da época neotestamentária, da época da igreja, e agora na segunda etapa, no fim da tribulação, dos mártires, das pessoas que morreram durante a tribulação. Então esses 2 grupos fazem parte da primeira ressurreição, que é uma ressurreição para a salvação, né? E vão reinar com Cristo durante o milênio, ok? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, sobre o que é a primeira ressurreição, quem fará parte da primeira ressurreição e quem fará parte da segunda ressurreição, ok? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas aqui, já se referindo aos mártires da tribulação, eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, que é o milênio, aqui no capítulo 20 e versículo 4, ok? Então o evangelista João viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. São adoradores de Deus e não da besta. Eu vou parar aqui hoje o nosso estudo, depois de vermos aqui a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas, e vou deixar para domingo que vem a abertura, o derramar das 7 taças, ok? Os 7 anjos que derramam as 7 taças e mais algumas tragédias e catástrofes que ocorrem aqui na terra durante a grande tribulação,
E chegando no final da grande tribulação, nós vamos chegar no final da grande tribulação e vermos a preparação, o que estará ocorrendo aqui na terra, que será o cenário preparado para a volta de Jesus. Então nós vamos encerrar no domingo que vem a grande tribulação e vermos o cenário preparado de guerra, de transtorno, de confusão, Israel em aperto, clamando pelo Messias, suplicando pelo Messias, e a volta gloriosa, em glória do Senhor Jesus Cristo, com todo o poder, toda a autoridade, para chegar nessa terra, descer de forma visível e gloriosa, juntamente com a igreja, para implantar o milênio aqui na terra. Será maravilhoso, tremendo essa parte do nosso estudo escatológico. Obrigado a todos que nos assistiram nesta manhã. Deus abençoe vocês. Tenham um restante de domingo abençoado na presença de Deus. E no domingo que vem, se Deus quiser, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, para nós que somos salvos em Jesus, que temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. É extraordinário, é maravilhoso a gente estudar isso e saber que essas tragédias não nos atingirão. O que Deus tem preparado para nós é algo tremendo, é algo maravilhoso, extraordinário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesta hora. Pai Celestial, eu te agradeço e te louvo por mais esse estudo, Senhor. Mais essa edição da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós continuamos vendo as ocorrências que ocorrerão aqui na terra. E Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem garantido para nós na Tua Palavra que nós não passaremos por isso. O Senhor tem para a igreja algo maravilhoso. O Senhor tem reservado para nós coisas extraordinárias. Senhor Jesus, o Senhor disse no Evangelho de João, capítulo 14, quando o Senhor estava se despedindo dos discípulos, que o Senhor iria para o céu preparar lugar para nós. E que o Senhor voltaria e nos levaria para estarmos com o Senhor para sempre. Então nós vivemos nessa expectativa de que tragédias, coisas terríveis acontecerão na terra, mas nós apenas estamos tomando conhecimento disso, mas não estaremos participando disso, porque nesse momento, nesse tempo, nós estaremos com o Senhor, num tempo maravilhoso na Tua presença, Pai. Muito obrigado, meu Deus, que esse estudo traga edificação, fortalecimento da fé de cada um de nós, todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando nessa série de estudos, Pai. Muito obrigado por esta manhã abençoada, abençoa o restante do nosso dia, nossa noite de domingo, que nós possamos estar juntos novamente no nosso culto da família, nossa celebração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós oramos com ação de graças. Amém e amém.